Mas queria saber sua opinião, Danilo, sobre essa escalação do Abel, que não levou nem Veiga, nem Flaco Lopes, nem Gustavo Gomes, nem Caio Paulista, nem o Aníbal, nem o Rony. E trouxe 5 crias da base, o Naves, o Vanderlan, o Fabinho, o Estevão, né? E o Thales, que começou o ano disputando a Copinha. E aí, o que você achou? Sem contar ainda que entraram depois Luigi, Alan e Benedetti. Então o Palmeiras teve 8 jogadores das categorias de base entre os 16 que entraram em campo nos 90 minutos. Isso é um ponto muito positivo e é uma marca já do trabalho do Abel. O Abel tem colocado esses garotos para jogar já faz um tempo já. E hoje mais uma vez. E eu gostei especialmente da entrada depois o Luigi e o Thales ali são jogadores que ainda precisam um pouco mais de cancha, digamos assim, mas eu gostei das alternativas que eles dão para o camisa 9, sabe? Porque o Palmeiras ainda não contratou ninguém. Tem o Flaco Lopes, que a torcida não abraçou, e tem o Rony, que tá nesse sai não sai, eu acho que vai acabar saindo se arranjar uma proposta um pouquinho melhor para ele nos termos financeiros, porque o Palmeiras já tinha até aceitado a do Fluminense, então acho que foram pontos importantes esses dois. Gostei da partida do Naves também. O Naves a gente vai ter que lembrar que começou na frente da fila do Vitor Reis, e aí perdeu espaço com o decorrer da temporada, e hoje, no momento que o Naves tem a sua chance como titular do Palmeiras, o Vitor Reis estava no avião indo para a Inglaterra, sendo vendido por 35 milhões de euros para o Manchester City. Então você vê como as coisas mudam rápido no futebol, né? O Naves começou na frente, hoje está o Vitor já no avião e o Naves tendo de novo uma chance. Então foram bons sinais. Mais uma vez, gostei desses sinais que o Palmeiras deu hoje, esse uso dos garotos da base. 8 jogadores, é muito importante. O Alan mostrou pouco ainda, tocou pouco na bola, e o Benedetti, depois que entrou, a Portuguesa praticamente não exigiu mais nada. Um outro jogador, que eu já falo assim, ó, você tá aqui comigo, Domi, faz um tempo, e eu falo dele faz tempo. O Fabinho precisa de mais oportunidades. Hoje ele foi super bem, um jogador que também revelado pelo Palmeiras, que não teve tanta chance nos últimos tempos, acabou ficando atrás na fila até do Menino, por exemplo, que já está no Atlético Mineiro. E é um jogador que eu aposto, que eu acho que é um bom jogador, o Fabinho, uma boa alternativa, sim, para o Abel Ferreira, viu, Dami? Eu tô gostando, Danilo, desse seu otimismo aí nessa primeiro jogo do ano, primeira vitória oficial, 2-0. Mas vamos lembrar aqui que foi contra a Portuguesa, que tem 15 jogadores novos, tá reformulando. Daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse 16. detalhe. 16, obrigada. Para o torcedor da Portuguesa. Tem algum torcedor da Portuguesa aí? Manifeste-se. Para saber se pode se empolgar ou não com essa SAF, como é que vai ser. Mas não eu se queria iluda, saber... né, com esse time. Assim, isso serve para a Portuguesa e para o Danilo também. Vai, Danilo, pode se defender. Não, a questão é que assim, claro que é cedo, né? Mas a gente tem 90 minutos para olhar. Imagina, tivesse sido um 0-0, o que estaríamos falando agora? Então o Palmeiras foi bem. O Rômulo deu um bom sinal, o Rômulo que terminou passado pedindo oportunidade. A torcida do Palmeiras brinca que ele passou o ano numa caverna escondida, que o Abel não dava chance para ele de jeito nenhum. Ele entrou e foi bem, o Maurício fez 2 gols. Claro que é cedo, claro que é uma Portuguesa completamente em reformulação, mas a gente tem que ver os poucos sinais que a gente tem nessa pré-temporada. Eu ia chamar de pré-temporada, mas já começou a temporada, já no Paulistão, então vai ser isso. E outra, Paulistão não tem muito tempo de respirar, não é que nem o Carioca, que você fica 5 rodadas com o time C e depois consegue classificar. Paulistão precisa ser uma reação rápida, então assim, 2-0, o Everton não tocou na bola praticamente, 3 pontos somados e com 8 jogadores das categorias de base e com 5, 6 nem relacionados titulares. Então, por isso que eu digo, é um bom sinal sim. Tenho certeza que a gente vai ver o Corinthians amanhã estreando com mais sofrimento. O São Paulo, que hoje jogou contra o Cruzeiro lá na Flórida, já ficou no 1-1, bem mais ou menos. Então, eu acho que dá para ser um pouco otimista sim com o Palmeiras, viu, Domi? Corneteira. Mas ele não perdoou, viu, Danilo? Ele não perdoou o Estevão. Ele poupou muita gente, mas na hora que chegou a hora do garoto, ele não poupou, colocou ele para jogo, deixou ele jogar mais centralizado. Ele tem a direita ali para jogar, mas desde que seja em direção ao gol, deixou ele mais centralizado. E ainda nas bolas paradas, na falta do Rafael Veiga, quem assumiu a responsabilidade foi ele.
Então, assim, o Abel, ele poupa, mas ele fala, filhão, já que vai embora, vai aguentar o culhão aqui. Vamos ouvir o que o Abel falou depois do jogo, se ele tá otimista, que nem o Danilo. Esbarram justamente em bons contratos do Palmeiras. A janela foi da forma que você esperava, né? A gente vê o Paulinho chegando para a vaga do Dudu e o Facundo, de repente, para uma possível a saída do Estevão que vai acontecer. Tem mais modificações? O Palmeiras tentou o Andréas, então você aguarda ainda alguma movimentação de mercado? Eu vou ser muito claro com vocês. Eu não trabalho para mim. Vou tentar ser muito claro. Eu não trabalho para mim, nem contrato jogadores para mim. Eu trabalho para o Palmeiras. Eu estou aqui para servir o Palmeiras. Não estou aqui para me servir do Palmeiras. Entendem o que eu estou a dizer? Eu acho que as contratações são muito claras e muito específicas. E faltam jogadores. Faltam no mínimo 3. Saiu o Lázaro. Saiu o Dudu. Saiu o Menino. Saiu Vítor Reis. O Rony pode ficar, pode sair. Se nós começarmos pelo Vítor Reis, era um jogador que eu não queria vender, que eu disse à pessoa que me ligou, eu vendo-te esse jogador, mas só depois do Mundial. E ele disse, não, vou comprá-lo agora. Portanto, temos que ir buscar um jogador para essa posição, não há como fugir. Isso não é preciso ser treinador de Palmeiras. Um jornalista atento percebe isso. Percebe que com a saída do Menino temos que ir buscar um volante. Percebe também que o Facundo, como disseste muito bem, saiu o Dudu, entrou o Paulinho, mas não nos podemos esquecer que o Paulinho só vai estar pronto a começar a competir no final de abril. Até lá não há Paulinho. É bom que estejamos todos, e eu estou ciente disso. E o Facundo, como tu disseste muito bem, foi uma oportunidade que nós encontramos, nós clube, nós Lela, nós Barros, para poder contratar um jogador com números. Vamos-lhe dar toda a adaptação, vamos recebê-lo, vamos integrá-lo dentro daquilo que são as dinâmicas do clube, mas faltam ainda algumas opções, mas a minha função aqui dentro sempre é arranjar soluções, e isso vamos continuar a fazer em conjunto. E volto mais uma vez a repetir, eu não contrato jogadores para mim, é para o clube, e juntamente com o clube procuramos fazer um trabalho sério, honesto, que prestigie os nossos torcedores e que os nossos torcedores se revejam naquilo que é os comportamentos e a atitude da equipa em todos os jogos, lutar para ganhar como foi hoje, apesar das dificuldades físicas. Dar também os parabéns aos meus jogadores pelo esforço que tiveram que fazer hoje. Abel aqui, Rafael Esgrilles, Energia 95. Tá aí o Abel falando que quer no mínimo 3, Danilo, para substituir o Lázaro, o Menino e o Vítor Reis. Tem razão? Tem razão, e aparentemente o Palmeiras está com dinheiro para isso, né? Tava atrás do Andréas aí, ainda tá, né? Com 20 milhões de euros na proposta, e o Palmeiras precisa. O que o Palmeiras já faz nos últimos anos e aparentemente vai fazer nessa temporada também, é não ter tanta pressa assim para contratar, e avaliar nesse começo de temporada, nesse começo de Paulista, quais as opções que tem, qual é realmente a maior necessidade, e aí ataca depois ali em março, abril, e mais especificamente na janela do meio do ano. Tem uma questão específica para esta temporada, que no meio do ano já tem um Mundial. Então tem que ver como o Palmeiras vai encarar esse Mundial, porque, sinceramente, a chance de ganhar é muito pequena, né? Mas é óbvio que o Abel quer ter um time que pelo menos consiga competir, então eu imagino que ele não vai ter tanto nos últimos anos para a chegada desses jogadores no meio do ano. Mas eu concordo com ele, tem que chegar pelo menos mais um meio-campista, pelo menos mais um camisa 9. Eu acho que o Palmeiras precisa de um camisa 9, especialmente se o Rony sair, e um zagueiro, porque saiu o Vítor Reis, e antes mesmo da saída do Vítor Reis, o Palmeiras já estava atrás de um zagueiro canhoto, né? Então, eu concordo com a análise dele, acho que ele foi correto, foi bem nesses pedidos aí públicos. E agora, meu amigo, Anderson Barros, te vira, meu garoto.
com um pedido público assim dele, mais um, né? Mas, ó, o Palmeiras foi o que mais gastou, mas muito à frente, considerando os 4 grandes de São Paulo. 187 milhões pelo Paulinho e pelo Facundo Torres. Depois o Santos gastou 30 milhões, contratou Zé Ivaldo, Luizão, Léo Godoy, Tassiano e Tiquinho. Corinthians e São Paulo não contrataram ninguém, Yara. Eu falo que essa comparação não é só nem falando de São Paulo. Quando a gente pega os grandes times aí do Brasil que estavam na ponta, Flamengo, Atlético Mineiro, o Palmeiras é disparado o que tá com mais dinheiro e botando na caixa aí, né, para realmente fazer acontecer. E para mim, o que me espanta um pouco, Danilo, deve ser fácil arrumar um camisa 9, né, no futebol brasileiro. Tá precisando vir um 9. Acho que todo mundo do Brasil tá em busca de um 9, principalmente se ele jogar centralizado, porque não existe mais. Hoje os 9 são, desde a base, já começam ali pelas pontas. Então, achar aquele centroavante tipo Fred, tipo Jô, já tá fora de cogitação. E aí, para mim, a Leila, ela demite o Rony. Porque na hora que ela vira e fala assim, o Rony vai sair pela porta da frente, ou seja, ela já tá mandando o Rony sair. Eu acho que se eu fosse o Rony, eu já ia falar, filhona, para bom entendedor, meia palavra é letra. Eu acho que gastou, o Palmeiras tá com dinheiro, precisa realmente, mas não acho que são posições. O zagueiro canhoto, eu acho que são muitas especificidades que precisa para atender, por isso que não pode ter essa pressa, precisa ter calma para ir no mercado, para entender, para não fazer uma contratação que de repente vai ficar lá e não vai resolver o problema, vai gastar dinheiro e não vai ser efetivo no que o Abel Ferreira quer. Ele é homem, é bravo. Se precisar ir no microfone falar e dedurar que não tá bom, ele vai. E é impressionante como sempre tem alguém, algum palmeirense aqui no chat, em todos os chats de todos os programas que eu vejo, vaza Rony. Aqui dessa vez foi o Mídia Palmeirense Cortes que mandou um vaza Rony. E aí, Danilo, já era, né? Tá sem clima agora. O clima tá ruim para ele. Tem irritação da diretoria do Palmeiras até com o staff do Rony. O próprio Rony, na verdade, admite que ele já deve sair do Palmeiras, já tem um ciclo encerrado, como é a expressão que a gente usa no futebol. A questão é que o Rony hoje tem um salário que ninguém no Brasil vai pagar, porque o Rony foi valorizado nos últimos tempos, porque era o jogador importante, a gente vai lembrar. Ainda apesar de toda a raiva da torcida do Palmeiras, ainda é o artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. Então, quando o Palmeiras recebeu propostas e sondagens, o Palmeiras dizia não e aumentava o salário e o contrato do Rony. Só que agora, no último ano ele não jogou nada e esse ano a diretoria não está muito afim de apostar nele de novo. A questão é quem vai pagar o salário que ele ganha, mais de R$1 milhão no jogador. Tudo bem que a bolha hoje deixa todo mundo caro, tá difícil para todo mundo, mas é muito dinheiro para o Rony. Então o Palmeiras vai ter que compartilhar aí, pagar uma parte do salário, ou vai ter que torcer para vir uma proposta em dólar ali do México, dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, que aí no dólar fica mais fácil para equiparar o que o Rony ganha. E eu vou falar uma coisa e vou sair correndo aqui antes que a Yara me mate, mas tem um tal de Daverson aí que o Palmeiras podia ficar de olho, hein? Começa não, nem vem. Começa não, que agora ele tá reencontrando os amigos no Clube Atlético Mineiro. Tá lá abraçando o menino, tá feliz da vida. O Palmeiras já tirou o Paulinho, entendeu? Já tirou meio time ali. E é difícil essa peça de reposição. Tentou ir lá no outro time mineiro e resolver com o Cruzeiro lá o meio-campo. E o Matheus Pereira também não tá fácil de conseguir outro igual no mercado. Então, assim, baixa a bolinha um pouquinho, entendeu? Fica quietinho aí, porque o Daverson já foi, vocês não valorizaram como deveria. Foi aquele gol salvador de Libertadores, mas nunca era o cara técnico e tal, mas... Sendo bem sincera, o Daverson, todo mundo fala desse personagem que ele é no futebol, mas o Daverson ele só consegue sustentar esse personagem porque ele é um cara que define, senão ele viraria um palhaço mesmo. Então, quando ele vai, faz o trabalho dele e ainda pode brincar, a galera respeita. Mas deixa ele lá no meu galo que a situação tá complicada. Era só brincadeira, só brincadeira. Você ficou muito exaltada, calma, era só uma piadinha. Você foi lá na minha feridinha, assim. Depois ela não dorme mais, hein? Cutucar 00:30 é sacanagem, Danilo. Mas aí, o Rony teria espaço em outros times, Yara, do campeonato? Em algum time mineiro? Eu não acredito. Se ele quiser vir pro Galo, eu tô querendo o Rony. Pode mandar ele pra cá, a gente faz um bom negócio.
O Rony, até o próprio Abel Ferreira, acho que há 2 anos atrás, ele brincou que o Rony era um jogador nota 7. Porque se ele fosse mais do que a nota 7, ele estaria num Barcelona. Então ele tinha moral, ele tinha confiança do Abel Ferreira, mas eu acho que realmente, né, principalmente no final da temporada passada, o Rony não foi bem. Ele foi um jogador que, infelizmente, o torcedor palmeirense pegou birra. É o que você falou, chega na live, já começa vaza Rony. E o que eu acho que é uma ingratidão. Porque o Rony já fez muito pelo Palmeiras. Então, acho que às vezes o torcedor ele não valoriza o jogador como deveria. Mas acho que o Palmeiras está sonhando muito alto e aí, de repente, o Rony já não se encaixa mais. Mas não vejo, sem nada resolvido, por que não levar o Rony para um jogo desse? Eu acho que é muito feio, sabe? Se não tem um outro motivo, se não tem nada de concreto, de repente agora chegar na segunda rodada e relacionar o Rony. Sabe, eu acho que fica ruim pro jogador, fica ruim pro mercado. Acho que tem coisas que precisam ser melhores, aquela conversa melhor, marota, olho no olho, para não ficar essa situação que para mim tá muito desagradável e acredito que pro Rony também. Já tem um climão com o Dudu, né? Não vamos criar esse climão agora de novo no Palmeiras. Agora, falando em críticas, Danilo, e o Marcos Rocha, hein? Foi aí o autor do passe para o gol na jogada ensaiada, no segundo gol do Maurício, 2-0. É muito legal, né? Ver as jogadas ensaiadas do Abel no caderninho novo dele, de 2025. Achei chique. E Marcos Rocha é o segundo de assistências no Palmeiras. E mesmo assim, tem muita gente do time... torcedores do time que pegam no pé dele, hein? É, uma linha parecida com a do Rony. Aliás, eu até acho que o Rony ficou fora dessa partida junto com a outra barca aí. Se tivesse sido só ele, eu acho que ia ficar realmente feio, como disse a Yara. Mas como teve muita gente fora, tenho a impressão que faz parte de um revezamento aí, junto com o Gustavo Gomes, Aníbal, Rafael Veiga e tal. Ah, tá, mas ele foi poupado porque ele é muito importante? Não entendi. Não, Como os outros? foi poupado assim como o Gustavo Gomes, como o Rafael Veiga. Não porque ele é muito importante, né? Mas o Caio Paulista não é titular e foi poupado também. Eu acho que é um revezamento. Vamos ver, é o primeiro jogo ainda. Eu não acho que, pelo que o Abel fala e pelo que o Abel tem de opção, eu não acho que ele afastaria o Rony a ponto de treinar separado, entendeu? Não acho que seria nesse nível, não acho que chega nesse nível. Apesar de a Leila ter falado o que falou e do jeito que falou. Acho que pegou mal o jeito que a Leila tratou a situação. E, não, como eu disse, né, já até publiquei recentemente na minha coluna, não foi muito à toa. É porque a diretoria do Palmeiras está incomodada com a postura do staff do Rony, que na versão deles, na visão da diretoria do Palmeiras, o staff do Rony dificulta a saída. Então, eu acho que é meio por isso aquela patada que a Leila deu na coletiva, mas eu acho que o Abel vai levar diferente. Mas aí só o tempo para dizer. Sobre o Marcos Rocha, eu acho que o Marcos Rocha ele é importante pela liderança. Hoje ele foi o capitão do time boa parte do jogo. Ele dá assistência, ele cruza bem. Ele tem uma questão que muitas vezes é uma deficiência na parte de marcar, mas que é muito difícil ser um erro só dele no gol. É uma série de erros, porque até por saber dessa deficiência, o Palmeiras tem um esquema que tenta não deixar o Marcos Rocha como o único para marcar. Então, o Marcos Rocha, às vezes, acaba sendo marcado por uma parte da torcida. E hoje eu vou te falar, viu, Domi? Eu já até escrevi um texto no ano passado. Tem uma parte que a gente entra na arquibancada ali que tem sido chato acompanhar alguns jogos do Palmeiras, porque o cara nem toca na bola e já estão xingando. Eu acho que o Marcos Rocha está um pouco por aí. O pessoal já está com nenhuma paciência. Concordo com você, Danilo. E vamos chamar um intervalo rapidinho aqui na TV, mas a gente continua ao vivo aqui no YouTube, hein? Muitos comentários chegando. Muito obrigada, gente. O Francion Alves mandou aqui, ó, jogador só valoriza dinheiro. Por que a torcida deveria valorizá-los? Porque está dando assistência, são o segundo mais de distância, gente. Tem que valorizar, né? Ou não? Eu concordo com você que os caras nem pegam na bola, a torcida do Palmeiras já tá vaiando, tá ficando muito mal acostumada, Danilo, essa torcida. Muito, assim, os caras esquecem várias dificuldades do futebol, tem sempre um adversário. Quando você fica num time como o Palmeiras, você acaba sendo marcado mais de perto, observado mais de perto, estudado, os caras se fecham, dão a vida, tudo aquilo que o Abel já falou. Claro, a exigência sobe, é normal, o Palmeiras tem muito dinheiro, tem muito investimento, é normal. Agora, dali a xingar na primeira bola errada, enfim, eu já comprei muita briga nas redes antissociais sobre isso, viu, Domi?